Oi gente, tudo bom? A gente está aqui dando continuidade ao sistema escritor urinário, né? Então, para quem não me conhece, sou a professora Priscila. Estamos continuando aqui o sistema escritor na aula de fisiologia. Já tivemos uma primeira aula sobre a morfologia funcional do sistema escritor e agora eu vou falar mais detalhadamente das funções de filtração, reabsorção e reabsorção tubular, né? E depois a gente vai falar sobre outras funções, outro vídeo falando sobre as funções de secreção e de homeostasia, funções renais de homeostasia, e o último vídeo curtinho sobre a formação da urina, ok? Então, vamos lá continuar aqui falando sobre as funções renais. A gente começou a falar um pouquinho nos últimos slides do último vídeo e a gente vai continuar agora. Então, a função renal, ela visa avaliar a filtração glomerular, o fluxo sanguíneo e a função tubular. Então, a filtração glomerular, né, é a função que melhor se correlaciona com a capacidade dos rins em manter a composição dos líquidos corpóreos, né? O fluxo sanguíneo é o que mantém a homeostase adequada do organismo. E a função tubular, bastante complexa pelas diferentes ações realizadas pelos túbulos. Então, a gente tem as funções renais, são as de excreção, formação da urina para ser excretada, a regulação da homeostase, que a gente vai ver em uma próxima aula, e a gente vai falar de secreção endócrina também. Então, a gente tem aqui a formação dessa urina, né? O sangue chega aqui no sangue pela arteríola eferente, chega aqui no glomérulo, né, onde aqui eu tenho mais de 50 capilares na formação desse glomérulo, ocorre a ultrafiltração desse sangue, o que é filtrado, o sangue filtrado sai pela arteríola aferente, o líquido, que a gente chama agora de filtrado glomerular, passa aqui pela cápsula de Bowman para o túbulo proximal, onde eu tenho um processo de reabsorção e secreção de substâncias que estão em capilares próximos para a luz desse túbulo proximal. E ocorre reabsorção de íons, de água e de algumas substâncias. Eu tenho então esse túbulo passando, esse filtrado glomerular passando agora pela alça de Henle, onde eu também tenho o processo de reabsorção, principalmente de água e de sódio, né? E aí vai para o túbulo contorcido distal, que também existe um processo de secreção, ou seja, substâncias que passam do capilar para a luz do túbulo contorcido e a reabsorção do túbulo contorcido para os capilares e então vai para o ducto coletor. O ducto coletor principal aqui é a reabsorção de água. Então, a filtração glomerular, a formação de ultrafiltrado, ele ocorre dentro do glomérulo, que é esse corpúsculo aqui formado pelo glomérulo, a cápsula de Bowman, né, que a composição ela é semelhante à composição do plasma, a formação do ultrafiltrado, com a ausência de proteínas de acima de 15 kDa, porque proteínas de alto peso molecular, acima de 15 kDa, elas não conseguem ser filtradas, né? Então, proteínas, por exemplo, quando nós temos uma grande quantidade de proteínas na urina, isso significa que nós temos alguma falha no processo de ultrafiltração. Por algum motivo, essa filtração glomerular está deixando passar proteína, o que não pode estar acontecendo, certo? Então, aqui nós temos a filtração glomerular. Então, o volume de plasma que entra na arteríola aferente, né? A aferente é onde entra, né? Então, o volume de plasma que entra nessa arteríola aferente, 80% desse volume ele é filtrado, volta pela arteríola eferente para o corpo. 20% forma o filtrado glomerular, né? Então, esse filtrado glomerular é formado por 20% do que entrou no glomérulo. Aí, já 19% do líquido é reabsorvido. E só 1%, ou menos do que 1% do volume, é excretado para o meio externo. Então, de tudo que entra, de 100% que entra no nosso glomérulo, somente 1% é excretado. 20% já é
forma o primeiro filtrado, e aí nos processos de reabsorções nos próprios túbulos, eu já tenho aí 19% sendo reabsorvido. Então, mais de 99% do plasma que entra nos rins retornam para a circulação sistêmica. O corpúsculo renal, ou corpúsculo de Malpighi, ele é formado exatamente pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. Então, o glomérulo é esse novelado de capilares aqui que faz ultrafiltrado. A cápsula é isso que protege, né? Então, esse corpúsculo de Malpighi é esse complexo do glomérulo mais a cápsula de Bowman, resultando na formação de dois folhetos, parietal e visceral. Entre os dois folhetos encontra o espaço urinífero ou capsular que capta o filtrado glomerular, que a gente viu no vídeo anterior. Então, é esse espaço aqui, o filtrado, né, aquele 20% que não volta pela arteríola eferente, ele fica armazenado aqui, né? Então, aqui eu tenho o polo vascular e aqui eu tenho o polo urinário. O que é isso, professor? O polo vascular é por onde entra o sangue e sai o sangue filtrado. E o urinário é por onde vai sair o filtrado glomerular. Então, o corpúsculo de Malpighi, ou o corpúsculo renal, ele é formado aqui pelo glomérulo e cápsula de Bowman. Ele possui 3 barreiras de filtração. Então, esse glomérulo ele tem 3 barreiras de filtração. Então, passa pelas células mesangiais, que ficam entre e ao redor dos capilares glomerulares, passa pela lâmina basal, que separa o endotélio capilar do revestimento epitelial da cápsula de Bowman, isso daqui, e pelo epitélio da cápsula de Bowman, que são os podócitos, as células, ok? Então, ele tem 3 barreiras de filtração, que são as camadas de células mesangiais, lâmina basal e o epitélio da cápsula de Bowman, que são os podócitos. Essas 3 camadas aqui são barreiras que vão fazer a filtração glomerular. Então, aqui eu tenho os podócitos, tá vendo? Esse aqui é um podócito. Aqui eu tenho os polos do endotélio, o lúmen do endotélio, da onde sai o sangue. O material filtrado vai passar por entre, né? Então, é assim que eu tenho a passagem. Ele se acumula ali naquele espaço capsular, ou uronífero. Então, a taxa de filtração glomerular, ela é o volume, né, o volume concentrado da água filtrada para fora do plasma pelas paredes dos capilares glomerulares nas cápsulas de Bowman por unidade de tempo. Então, a taxa de filtração é o volume e a concentração de água filtrada fora do plasma pelas paredes dos capilares glomerulares nas cápsulas de Bowman por unidade de tempo. Então, é o volume filtrado por unidade de tempo, é a taxa de filtração glomerular. O volume que é filtrado por tempo, por minuto ou por segundo, né? A gente vê por minuto. Então, é o volume que entra aqui por minuto, a gente vai dizer que é a taxa de filtração glomerular. Então, a gente tem aqui a cápsula, aqui o espaço onde esse líquido, o filtrado glomerular, fica armazenado, né? E a gente tem as 3 barreiras de células, que os podócitos, as células epiteliais, né? E o glomérulo, que vai fazer essa filtração. No processo de reabsorção tubular, nós temos túbulos proximais, que a gente já viu, alça de Henle, túbulo distal e o túbulo coletor. Cada um deles vai ter um processo de reabsorção. Então, os túbulos proximais, nós temos de 60% a 80% da reabsorção do ultrafiltrado. Então, o que passa, aquele filtrado glomerular, já 80%, de 60% a 80% é reabsorvido nesses túbulos proximais. Então, reabsorve glicose, sódio, bicarbonato, cálcio, fosfato e outros íons, além do ácido úrico. Sulfato, outros íons e além do ácido úrico. Na alça de Henle, ocorre principalmente a absorção, que a gente já tinha visto, de cloreto e de sódio. E eles são impermeáveis à água. Então, a gente tem o lúmen tubular, a célula tubular principal,
a célula, o líquido intersticial, né, e o vaso sanguíneo. Então, o líquido, o sódio passou, glicose, vai sair reabsorvido do lúmen tubular. Quem faz esse processo, a gente acabou de ver aqui que são dos túbulos proximais, que eu tenho a reabsorção de glicose e de vários íons. Então, sódio, cotransporte, ó, o sódio entra, glicose entra, então eu tenho reabsorção, né, do lúmen tubular para as células e saem para o líquido intersticial, que vai, né, a troca das bombas de sódio e potássio, a glicose por cotransporte, e a gente tem então voltando para o vaso sanguíneo, certo? Então esse processo de reabsorção ocorre de 60% a 80%, principalmente no túbulo proximal. Os túbulos distais, que são esse mais distante, e o ducto coletor, eu tenho principalmente reabsorção de água. E eles são dependentes do hormônio antidiurético. Então, eles são dependentes desse controle do hormônio antidiurético. Nos túbulos distais, dependendo-se de como a liberação dos hormônios, eu tenho maior reabsorção de água ou não tenho reabsorção de água, ok? Os túbulos distais, eu tenho uma secreção tubular ativa, então íons orgânicos são secretados, ou seja, eles entram nos túbulos distais, potássio, prótons, né, H+, e ocorre reabsorção de sódio e bicarbonato. Então, esse é o processo de filtração glomerular e de reabsorção tubular, certo? Então, na reabsorção tubular, eu vou ter o filtrado, ele é similar ao líquido intersticial. Então, passa sódio, íons, água, potássio, cálcio, ureia, tudo do lúmen do túbulo para o líquido extracelular. Então, o sódio ele é reabsorvido por transporte ativo. O gradiente eletroquímico impulsiona a reabsorção de ânions. Então, ânions vão ser reabsorvidos pela diferença de gradiente. A água move-se por osmose. Potássio e cálcio, a concentração de outros solutos aumenta à medida que o volume do líquido no lúmen diminui. Solutos permeáveis são reabsorvidos por difusão. Então, eles podem ser reabsorvidos por difusão passiva ou ativa. A glicose e os aminoácidos são quase inteiramente reabsorvidos juntamente com a água. Os mecanismos de transporte de reabsorção tubular, eles podem ser ativos ou passivos, com gasto de energia ou sem gasto de energia, dependendo da necessidade de utilizar a energia celular para sua realização. Então, resumindo, né, a gente tem aqui todo o néfron, né, aqui a filtração glomerular que a gente já viu, os túbulos onde ocorre 60% a 80% da reabsorção, ela ocorre aqui, principalmente de glicose, e aí a gente tem a alça de N, onde ela vai ter a ação aqui para reabsorção de água, principalmente. No túbulo distal, a gente também tem secreção e reabsorção de água, e no ducto coletor, principalmente reabsorção de água. Então, esse aparelho justaglomerular, ele é um dos componentes do mecanismo de feedback do túbulo glomerular, envolvido na autorregulação do fluxo sanguíneo renal e da função glomerular. Então, o aparelho justaglomerular, ele consiste exatamente na mácula densa, né, na mácula densa, que é essa região aqui, e nas células granulares. Então, esse aparelho justaglomerular, ele é outro componente que é representado pelas fibras nervosas simpáticas, adrenérgicas, que inervam essas células justaglomerulares. Então, eles são dependentes da ativação do sistema simpático, a ativação da liberação de noradrenalina. E ele faz o mecanismo de feedback do túbulo glomerular, né, para exatamente é como se fosse uma reação de que o que não está sendo filtrado agora por um estímulo, né, adrenérgico vai ser filtrado ou não, ok?
Então, a gente finaliza essa parte de funções renais, da filtração e da reabsorção tubular. E a gente vai falar, depois da secreção tubular, vamos falar do sistema renina-angiotensina, que também influencia aí nas funções renais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Assistam o primeiro vídeo para vocês entenderem a morfologia dos aparelhos do sistema excretor. E a gente continua na próxima aula falando sobre o sistema renina-angiotensina, continuando com as funções renais, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!